Antes de começar a nossa meditação aqui, que vai ser diferente, né, nesse formato talk, quero ler só um trechinho de um livro que eu estava lendo, e ele começa o livro dessa maneira, né? O livro fala sobre a crucificação de Jesus e tal, mas eu quero ler só o comecinho, que eu achei muito interessante a forma como ele põe, né, a questão. Começa assim: jovem herói ganha os corações das multidões. Se houvesse um serviço de jornais em Jerusalém no ano 33, essa não seria a manchete publicada. Quando Jesus de Nazaré morreu a terrível morte de cruz nas mãos do exército romano, ninguém o via como um herói. Enquanto apressadamente levavam seu corpo ao túmulo, ninguém estava dizendo que a sua morte havia sido uma grande vitória, um heróico martírio. Seu grande movimento, que contou com a colaboração de uma equipe de seguidores, havia terminado, e tudo estava como antes. Outro líder jovem havia sido brutalmente exterminado. Isso era o que Roma fazia de melhor. César continuava em seu trono, a morte, como sempre, teve a última palavra. Mas não dessa vez. Enquanto os seguidores de Jesus contemplavam aquele dia, à luz dos fatos que aconteceram logo depois, eles surgiram com a chocante, escandalosa e insana anunciação de que a sua morte iniciou uma revolução, que algo mudou o mundo naquela tarde. Por volta das 18 horas daquela sombria sexta-feira, o mundo era um lugar diferente. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia diante dessa introdução, né? Lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E nós vamos começar o nosso bate-papo aqui com base nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por este tempo, pela tua presença em nosso meio, e pedimos a ti que fale conosco por meio da tua palavra, e que nós possamos sair daqui edificados, transformados e cheios da tua presença. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. A gente vai fazer de uma forma bem orgânica aqui, tá? A gente leu, estudou os textos, mas A gente não ensaiou, tá? Ensaio ao vivo. Na verdade, a gente quer fazer realmente um bate-papo mesmo aqui, em cima desses textos, né? E a introdução que eu li ali do N.T. Wright, ele fala que naquele dia, na morte de Jesus, ali começou uma revolução, né? E ele vai trabalhar essa questão da revolução no livro dele. Mas aí, se a gente pensar, que revolução é essa que Jesus começou? Se a gente pensar no que os próprios judeus talvez esperassem de uma revolução, na verdade eles esperavam um revolucionário. Só que a revolução que eles esperavam era um revolucionário político, um revolucionário que ia tirar eles do domínio de Roma e ia fazer deles de novo uma grande nação, como no tempo de Davi. E Jesus veio como um revolucionário, mas um revolucionário que subverteu todas as ideias de todo mundo, né? Subverteu as ideias dos judeus, subverteu as ideias dos próprios seguidores dele, que não entenderam nada do que estava acontecendo. Eles ficaram tão confusos. E esse texto de Paulo aqui nos mostra exatamente qual foi a revolução que Jesus iniciou, né? E o verso 17:
Porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Na minha versão aqui diz nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a questão da morte e ressurreição de Jesus, ele não foi como muita gente fala aí, né? Eu já vi gente falando, já li coisas. Jesus foi um grande mártir, né? Já vi gente falando, Jesus tinha palavras boas, ensinamento tão bom, mas mataram ele. Jesus tinha um plano tão bom para a humanidade, mas infelizmente mataram ele e tudo foi por água abaixo. E essa seria, né, até na introdução que eu li ali, é a visão bem humana. Um homem que começa um ministério, multidões o seguem, ele faz milagres, e todo mundo fala, agora vai, aí daqui a pouco acaba com Jesus pendurado na cruz, humilhado, todo machucado, todo ensanguentado, uma vergonha, né? A cruz era vergonhosa. A gente não tem noção do que é a cruz, como aquelas pessoas tinham naquela época. A cruz era a coisa mais vergonhosa. Era proibido falar a cruz entre as conversas, porque era como falar um palavrão. E Jesus estava lá, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, aquele que veio, né, com a promessa: estou inaugurando o reino dos céus. O reino de Deus chegou. E agora ele estava ali, pendurado naquela cruz. E o que ele estava fazendo ali? Onde que mora a grande revolução? O que aconteceu? O que isso significa? O que significa essa visão horrível da cruz, vergonhosa da cruz? E aí a gente lê um texto como esse de Paulo. Então, fala aí, Jeff, o que você pensa, né, sobre essa questão? Você olhar para essa vergonhosa cruz, um homem sangrando, todo machucado, todos zombando dele. Você é filho de Deus, desce daí. Você não falou que ia salvar todo mundo? Uma das coisas que a gente precisa, que eu quero começar a falar a respeito, que a gente precisa entender, primeiro qual é a nossa compreensão de quem é Jesus. Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos, né? Que dizem os homens quem eu sou? E vocês, o que vocês dizem? Acho que a gente tem que fazer essa pergunta para a gente mesmo, né? Quem a gente diz que é Jesus? Como o Samuel apresentou aqui logo no início da fala dele, o mundo vê Jesus como o melhor dos seres humanos que já passou por essa terra. Colocam ele realmente num alto grau de existência, mas colocam ele abaixo da sua realeza, abaixo de quem de fato ele é. E aí fica essa questão, né? Como o Samuel jogou a pergunta para mim, né? Quando a gente olha para a cruz e vê Jesus ali naquela cruz, me vem uma pergunta também, né? Além dessa, né, de quem é Jesus, mas me vem uma pergunta. Como disseram lá, né, quando Jesus estava pregando lá na cruz, se ele realmente é quem ele diz ser, por que ele não desce da cruz? Por que ele não salva? Porque ele não se salva, uma vez que ele diz que veio para salvar todo mundo, né? E os religiosos ali da época falando, bom, então se ele é quem diz ser, por que ele não desce dessa cruz? Por que ele não se salva? Aí nós vamos acreditar nele. E a pergunta que me vem é: Jesus podia sair daquela cruz? Ele podia se salvar? E apesar da resposta muitas vezes óbvia para nós, a realidade é que ele não podia. Porque se ele se salvasse, nós não seríamos salvos. E a questão é essa: ele tinha poder para se salvar? Tinha. Mas podia se salvar? Se ele se salvasse, o que aconteceria conosco? Nós não teríamos esperança. Nós não seríamos salvos se ele se salvasse, ainda que ele pudesse se salvar. E aí a gente começa a ver o grande amor de Deus, o grande amor que ele tem por nós, porque ele foi para um lugar e, sendo ali
crucificado, como Samuel disse, né? Estando numa posição em que as pessoas nem mesmo mencionavam a cruz, de tão vergonhosa que ela era, de tão deplorável que era alguém estar naquela cruz. Jesus se colocou ali para estar no nosso lugar de vergonha, no nosso lugar de desprezo, no nosso lugar, vamos dizer assim, de abandono, podendo sair dali, mas ao mesmo tempo não podendo sair dali, porque qual era o propósito de Jesus? Era nos salvar. Então, mesmo podendo sair dali, ele disse: não vou sair daqui, porque se eu sair, eles não serão salvos, eles não terão esperança. E eu vim para que eles pudessem ser reconciliados com o Pai. Então, se Jesus se salvasse, nós não seríamos reconciliados com o Pai. E o objetivo de Jesus era nos reconciliar com o Pai. Mas como nós conhecemos a história, o fim não foi a sua morte ali na cruz. Mas nesse momento, para me deter ali, a visão, qual a visão ali? A visão, talvez se nós estivéssemos ali, talvez teríamos dito como muitos disseram. Lá na entrada triunfal, né, no começo da semana, né, o povo aclamou, né, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, né, quando Jesus entrou ali em Jerusalém no jumentinho. Mas ali na crucificação, esse mesmo povo que lá quase uma semana atrás tinha dito: bendito que vem em nome do Senhor, e espalharam ali, né, alguns colocaram suas capas, outros colocaram ali as palmeiras para que Jesus pudesse passar. Agora naquele momento estavam dizendo: crucificam, ele é uma vergonha, ele não merece o nosso respeito. Talvez nós estivéssemos entre aqueles que estavam dizendo: crucificam. Por quê? Porque a nossa visão humana é de que aquele homem ali na cruz era dito no momento anterior como talvez o melhor dos seres humanos, mas foi condenado. Ele não é digno do nosso respeito. Então vamos crucificá-lo, que ele morra, porque ele não é quem a gente esperava que ele fosse. E a pergunta, mais uma vez, é: se nós estivéssemos ali, o que nós iríamos? Qual seria a nossa posição? Lembrando que os próprios discípulos que andaram com Jesus por mais de 3 anos também fugiram. Pedro, com toda a sua impetuosidade, o negou por 3 vezes. Eu acho que eu não sou melhor que Pedro. Mas a grande questão aqui desse trecho que Paulo deixou para nós, 2 Coríntios 5, 17 ao 21, é dessa reconciliação. Ele não fala especificamente, né, da crucificação. Num outro texto, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar lá no capítulo 15, ele vai falar especificamente da crucificação, né, da ressurreição. Mas aqui o que nós vemos, né, no texto é o propósito final, né, o propósito para a igreja da ressurreição. Por que Cristo ressurgiu? Ele nos reconciliou com o Pai. Esse é o grande momento aqui desse trecho, né? Que Cristo nos reconciliou com o Pai. Agora nós somos filhos legítimos ou legitimados por Cristo. Nós somos filhos legitimados por Cristo. Mas e aí? Fica somente nisso? Ele nos reconciliou. Agora vamos viver a nossa vida e esperar a volta de Jesus até que isso passe, e é só isso? Nós vamos viver esta vida aqui só dessa forma? Só esperando a volta de Jesus? Ainda que, entendeu bem o que eu estou dizendo, né? Só esperando a volta de Jesus? O que acontece
entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo, que é onde nós estamos. O que acontece? Nós estamos compreendendo aqui que há uma missão, há um propósito para isso. E vamos focar então nessa questão do propósito, da reconciliação. Paulo fala aqui no verso 18, que Deus, vou ler o texto novamente, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Eu queria que o Samuel, depois dessa introdução que ele já deu, falasse um pouquinho também sobre essa questão aqui, desse ministério que Deus nos concedeu por meio de Cristo. A gente pensa, até o próprio termo, o Jefferson citou várias vezes, Jesus estava ali na cruz, nos salvando, e como o texto diz aqui, reconciliando. E quando a gente pensa, se a gente pensar, o que é essa salvação? O que é essa reconciliação? Acaba muitas vezes ficando um negócio meio vago. Aí a gente fala, Jesus, se alguém te perguntar, mas Jesus morreu na cruz por quê? Para me salvar, do quê? Dos meus pecados. E? É isso. Não, mas, e muitas vezes a gente para aí. E o que o Paulo está mostrando para a gente aqui é que não para aí. Ele falou, com esse verso 18 aqui, Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então Deus estava através de Cristo nos reconciliando com Ele. Quando você fala de reconciliação, é o quê? É quando tinha uma inimizade, quando tinha uma separação. E agora Ele estava juntando. Ele estava trazendo a humanidade de novo para contato com Ele. Estava reconciliando, trazendo agora o homem para o seu real propósito de existência. O homem foi criado com um propósito. Quando a gente olha para a história de Gênesis e toda a história das Escrituras, Deus sempre trabalhou com propósitos. Deus não é um Deus que faz uma coisa, já estava com vontade de fazer, fiz. A gente às vezes faz esse tipo de coisa, coisa sem motivo, coisa sem propósito. Deus não. Deus é um Deus que tem propósitos. Então, ao criar o homem, Ele deu o propósito para o homem. E o que a gente vê, que até foi na sketch que a Júlia e a André fizeram aqui, o que aconteceu? O homem perdeu o seu propósito. O homem se separou de Deus e foi expulso da presença de Deus por causa da sua rebeldia contra Deus. E aí, lá na cruz, Jesus reconcilia o homem de novo com Deus, traz o homem de novo para Deus, mas não só, agora você está aqui perto de mim, agora fica quietinho aí. Não, porque Deus, como Jesus mesmo disse, meu Pai trabalha até hoje. Então, se Ele está trazendo agora um povo para o lado dele, reconciliando com Ele, não é para ficar do lado dele. Não é só para ficar lá, agora fica bonitinho aí, a gente vai ter um tempo junto aí, tranquilo. Não, é para dar propósito. E por isso que Paulo continua aqui, no próprio verso 18. E nos confiou o ministério da reconciliação. E aí no verso 19, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. Então aqui está falando do perdão dos pecados. Mas continua, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ou seja, a salvação não para no perdão dos nossos pecados. Ele continua. O perdão dos nossos pecados, eu até conversava com o Jefferson sobre isso, a gente pensa que o foco principal de toda a obra de Jesus é o perdão dos pecados. E o é. Mas não acaba aí. Por que Jesus precisou perdoar os nossos pecados? Para nos reconciliar com Deus, para nos dar o ministério da reconciliação. Então, se a gente achar que a obra de Jesus para no perdão do pecado, a gente está diminuindo a obra de Cristo. Como se a gente vai ter aquela visão, Deus estava ofendido com a gente, então matou Jesus e pronto, agora Deus não está mais ofendido. Não, é muito mais do que isso. Era trazendo para dentro, a gente já falou tanto isso, trazendo o homem pecador para dentro da Trindade Santíssima, falando, agora vocês vão continuar o meu propósito.
Vocês fazem parte agora do meu propósito. Então eu não estou só perdoando o pecado, eu estou perdoando o pecado de vocês, para que vocês sejam santos, para exercer o ministério da reconciliação. Para que agora essa mensagem que atingiu vocês e reconciliou vocês comigo, vocês anunciem isso daí. E é interessante, né? Como ele termina o verso 18 e o verso 19. A gente ainda vai falar do finalzinho do verso 20, né? Mas olha só, o final do verso 18 ele diz: e nos confiou o ministério da reconciliação. O final do verso 19: e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então a gente vê aí algo que atinge as nossas vidas de uma forma direta e, vamos dizer assim, individual. Mas logo em seguida ele nos dá um privilégio de, como o Samuel disse, né, de nós sermos incluídos no propósito da Santa Trindade. Então nós somos incluídos, isso é um privilégio. Deus nos chamar para participarmos da sua obra, do seu propósito de anunciar essa mensagem para outros. Então é um grande privilégio que traz consigo uma responsabilidade. Uma responsabilidade que nós devemos assumir, não como um peso, mas como eu disse no início, um privilégio. A nossa resposta de amor ao fato de termos sido reconciliados com o Pai por meio do Filho. Agora a nossa resposta de amor é anunciarmos essa mensagem. A nossa responsabilidade é uma responsabilidade que está caminhando sobre o pavimento do amor que nós temos por Deus. Esse amor que foi gerado em nosso coração pelo próprio Cristo. Então, movidos por esse amor, nós não levamos em consideração, né, levando o que Paulo fala, né, a respeito do próprio Jesus, né, que deixou a sua glória. Nós não levamos em consideração os sofrimentos e a oposição que virá contra nós, mas o que vai nos motivar, o que vai realmente nos impulsionar e continuar nos impulsionando, é o amor de Cristo que está em nós. É isso que nos impulsiona a realizarmos as obras, não para sermos aceitos, mas porque fomos aceitos. A gente já falou e fala bastante sobre isso. Então agora nós que recebemos, né, recebemos a confiança do próprio Deus de recebermos esse ministério da reconciliação, agora Ele nos encarrega. E isso de fato é um privilégio. A gente tem que ver isso como um privilégio, de nós sermos coparticipantes de Cristo, do anúncio das boas novas. E aí, né, algo que a gente também conversou, né, que eu estava falando, se nós não nos entendermos, que eu estava falando com o Samuel, se nós não entendermos que nós temos esse privilégio, que é também uma responsabilidade, nós podemos cair naquilo que Jesus disse para os seus opositores, né? Se esses não clamarem, as pedras clamarão. Se nós não anunciarmos, se nós não entendermos a nossa responsabilidade, que é esse privilégio de sermos coparticipantes do anúncio das boas novas, as boas novas serão anunciadas, mas a questão é que Deus vai ter que usar pedras, e talvez Ele tenha que usar mulas. Está usando algumas aí. Se a gente observar bem, Deus está usando algumas mulas aí, né, como usou a mula de Balaão para falar algumas verdades. Mas a questão é, eu não quero ser pedra e não quero ser mula. Eu quero de fato abraçar essa responsabilidade que Cristo nos dá. Ele nos encarregou disso, e nós não podemos abrir mão disso. E aí a gente vem, né, pro verso 20, né, que ele também é muito significativo. E ele traz sobre nós algo maravilhoso, né? Eu vou pedir para o Samuel também falar um pouquinho desse verso 20. Mas veja, Paulo começa esse verso dizendo, portanto, ou seja, uma vez que Deus nos confiou o ministério da reconciliação, uma vez que Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação, que é a mensagem do Evangelho, portanto,
somos embaixadores de Cristo. Eu sei que, infelizmente, a nossa educação básica acaba não trazendo, de fato, o entendimento do que significa ser um embaixador. Mas a verdade é que o embaixador, ele é um representante legal do país em outro país. Ele fala em nome do país. Então, o embaixador do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, ele está falando oficialmente em nome do Brasil, lá nos Estados Unidos, diante das autoridades dos Estados Unidos. Paulo está dizendo que aqui nesta terra, nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos falando, nós temos a autorização do próprio Cristo de falarmos em nome dele. E aquilo que nós falamos em nome dele representa a vontade dele. Então olha a responsabilidade que nós temos. A gente não pode falar qualquer coisa. Não é o nosso evangelho, as nossas boas novas que nós anunciamos. Não são os nossos pensamentos, não é o que eu acho de Cristo, mas é o que ele diz acerca de si mesmo, é o que ele diz acerca do evangelho, é o que ele diz acerca do seu reino, é a forma como ele quer que a gente viva nesse mundo. É isso que eu tenho que falar. Eu nunca me esqueço, tem um livro, quase que um livreto, do Spurgeon, que é o Conquistador de Almas. E logo no início ele diz assim: pregue a palavra e não pregue mais nada. Pregue a palavra e não pregue mais nada. Por quê? Porque Cristo é a palavra. Então, como embaixadores de Cristo, nós temos que pregar a mensagem do reino. Nós temos que pregar a mensagem de Cristo. Nós temos que pregar as boas novas do evangelho, sem mais nem menos. É isto que ele nos confiou, é isto que ele nos encarregou, é esta mensagem que ele nos encarregou. Então, quer a gente pregue num púlpito, ou pregue através das nossas vidas, vamos dizer assim, ordinárias, através do nosso trabalho, através do estudo, através das conversas que a gente tem, através da nossa vida social, o que nós temos que anunciar é o evangelho de Cristo, porque nós somos embaixadores de Cristo. E as pessoas têm que ter certeza de que quando nós estamos falando, quando nós estamos vivendo não a nossa própria vida, mas a vida que Cristo nos deu. Quando nós estamos falando daquilo que Cristo está falando, porque estamos falando em nome dele. Então, antes de ir para o final aqui desse verso 20, eu quero realmente deixar isso claro para nós. Somos embaixadores de Cristo. Nós não falamos em nosso próprio nome, falamos em nome do próprio Cristo. Eu acho que conectando com essa questão aí do embaixador, a gente tem estudado, inclusive quando a gente tem estudado Esdras e tantas outras coisas que a gente estuda, e a gente tem visto Jesus ali na sua morte e ressurreição, ele garante que agora ele é o templo. Ele já tinha anunciado isso antes. O próprio Evangelho de João vai falar isso, que Jesus se fez carne, então ele tabernaculou entre nós. Já falou tanto disso. Jesus se torna o templo, mas aí ele estende isso para nós. Nós somos o corpo de Cristo, somos o templo. E aí tem tudo a ver com esses somos embaixadores. Eu conversava ontem com o Isaac e com o João. Eu falava, o que é o templo? Se a gente pensar, que a gente tem uma visão de templo hoje diferente, Quando você pensa em templo, é um lugar para as pessoas se reunirem. Se a gente pensar no templo no mundo antigo, qual era a visão que se tinha de templo? Que é exatamente quando foi escrito o Antigo Testamento. Era o lugar onde o céu encontrava com a terra. Então era um lugar onde a divindade e a humanidade se encontravam. E o que Deus está falando para a gente? Então, em primeiro lugar, Jesus é esse lugar agora. Jesus é o lugar onde a humanidade e a divindade se encontram. Jesus é o Deus homem. Só que ele estende isso para a gente. Agora vocês são o templo. Então vocês, a igreja, e aí tem que pensar, não é eu individual, Jefferson individual, cada um aqui. Não, é a igreja de Deus no mundo. É o templo. É o lugar onde as pessoas vão olhar
e vão ver céu e terra ao mesmo tempo. E aí quando a gente pensa em embaixador, é exatamente isso. Nós somos os representantes do céu agora na terra. A gente não só fala em nome de Deus. Não, nós somos a imagem dos céus na terra. Quando fala que colocou em nós, né, o ministério da reconciliação, Ele nos reconciliou consigo mesmo, colocou em nós e aí nos fez embaixadores, colocou a gente. Agora vocês estão na terra me representando. Vocês são a minha imagem na terra. Quando a gente olha para o Evangelho de João e a gente vê, né, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Como que o mundo tem que olhar para a gente? É Jesus. Isso é Jesus, isso é Deus, isso é a divindade, isso é a glória de Deus. Tem que olhar para a igreja e ver isso. E aí, pensando nisso tudo, o Isaac hoje de manhã me fez uma pergunta sobre, ele estava lendo quando Jesus mandou a figueira secar. E ele falou, isso tem a ver com a gente? Eu falei, tem. Ou se tem. E aí eu falei, qual é o contexto? Né? Jesus tinha acabado de passar a fazer a purificação do templo. Ele tinha chegado no templo e visto o que fizeram com a casa do meu pai. Isso aqui era para ser chamado casa de oração para todas as nações da terra. O que estão fazendo? Comércio. E aí ele profere palavras ali e cria um ódio absurdo dos sacerdotes do templo, porque ele estava atrapalhando os negócios. E aí logo em seguida Jesus sai do templo, está passando por essa figueira que está cheia de folhas, e Jesus vai buscar um fruto, não encontra, o que ele faz? Amaldiçoa a figueira. E no dia seguinte, né, na volta, quando ele está voltando, a figueira secou. E aí Jesus vai dar um outro ensinamento ali. Mas o ponto é o seguinte: por que Jesus amaldiçoou a figueira? A gente pode pensar, nossa, que Jesus, né, se usando do seu poder de Deus, né, só porque queria comer um figo e não tinha, então, é mesmo? Não vai ter figo? Então vamos, né, pensando como Jesus meio, né, que nem a gente, né? Não, era tudo é ensinamento, tudo que Jesus fez era trazendo algo para a gente. E se a gente entende um pouquinho de figueira, a figueira só tem folhas quando ela dá fruto. E o que o texto nos diz? Que a figueira estava cheia de folhas. Então o que Jesus vai fazer? Vou pegar um fruto. Não tem. Ele estava fazendo essa conexão com o templo. O templo estava lá, bonito, pomposo. O templo de Herodes era o maior de todos, muito maior que o de Salomão. Então as pessoas olhavam para aquele templo e viam, a glória de Deus está aí. A glória de Deus. E o que Jesus falou? Não está. Porque eles perderam o propósito. E aí, trazendo isso para nós hoje, com esse texto de Paulo, nós somos embaixadores. E aí, a gente tem o título de embaixador ou a gente vive como embaixador? Deus não chamou a gente para ter o título, carregar, eu sou embaixador. Mas o que você faz? Não interessa o que eu faço, eu sou embaixador. Né? As pessoas que gostam de títulos, né? Não, Deus não chamou a gente para ter título. Deus não chamou a gente para ter uma nominação. Ele chamou a gente para ter uma ação nesse mundo. E vai acontecer, se Deus olhar para a gente, e vai acontecer com o mundo, Ele olha para a gente e fala, eles devem ter fruto. Porque olha o que eles falam, olha como eles se mostram. E aí o que o mundo muitas vezes vê na gente? Nada. E aí o que isso se torna para Deus? Maldição. Deus olha para a gente e vocês novamente perderam o propósito. Cristo morre na cruz para reconciliar com a gente e nos dá o ministério da reconciliação. A gente pega isso, põe numa gaveta e fala, não, mas agora está gostosinho aqui, a gente é salvo. A gente é embaixador, a gente é rei sacerdote. A gente bate no peito e fala essas coisas e não vive. E é isso que Paulo está falando, é isso que você tem que viver. E é interessante que esse verso 20, ele fala, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortassem. Ele volta a falar para esse mesmo povo, que ele está falando que são embaixadores, e digam-os que reconcilieis com Cristo. Então, olha para Cristo, mantenha sua reconciliação com Ele, baseada na sua fé, e age de acordo com a sua fé. Vive isso pelo qual Jesus ali foi morto. A gente cantou, a gente falou aqui, né, o Jefferson falou, eu falei. A gente cantou essas músicas que mostram essa situação
gráfica de Jesus ali. E aí, muitas vezes, se emociona. Né? Se você assistiu o filme do Mel Gibson lá, A Paixão de Cristo, duvido que você não chorou. Mas e aí? Terminou o filme, emocionante. Enxugou as lágrimas, vou continuar vivendo a minha vida. Não, meu feijão, agora que eu vou almoçar. agora eu vou almoçar. Isso tem que mudar. Isso tem que causar um impacto. Não um impacto, Jesus morreu, que triste. Né? E é o que a gente viu lá. Né? Não. Quando a gente pensa nos próprios discípulos, quando eles veem o que aconteceu, quando eles veem Jesus, quando Jesus fala com eles e fala, eu ressuscitei. Opa, agora tudo mudou. Então a cruz agora é um negócio, perdemos tempo, Jesus morreu. Não, Jesus está vivo. E então isso mostra a importância da ressurreição. Hoje é dia de Páscoa, nós celebramos a ressurreição. E o que tem a ver a ressurreição com todo esse nosso papo? Porque Cristo ressuscitou e nos deu a missão dele. Se Cristo tivesse continuado morto, não tinha missão. Que missão nós teríamos? De anunciar a morte de Jesus? Não, mas a nossa missão não é anunciar a morte de Jesus. Nossa missão é anunciar a morte e a ressurreição por uma nova criação, que é o que ele fala aqui no verso 17. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. Então a nossa mensagem é de transformação, a nossa mensagem é de renovação. Nossa mensagem não é, venha para a igreja, creia em Jesus e a sua vida vai ficar melhor. Não venha para Jesus que você vai ganhar uma missão. Deus está te oferecendo uma missão por meio de Jesus Cristo. Deus nos deu uma missão por meio de Jesus Cristo, de reconciliar o mundo com Ele. Mas não foi Jesus que fez isso? Foi, mas essa é a mensagem, e Ele deu para a gente a mensagem. As boas novas, o Evangelho é isso, é dar as boas novas. Então nós temos que falar para o mundo, esse mundo está perdido, o mundo está caído, o mundo está completamente confuso, mas eu tenho uma solução para te dar. Eu tenho uma solução para esse mundo. Eu sou a resposta, mas é que eu carrego a resposta. Não sou eu que vou fazer alguma coisa, eu só carrego, porque eu sou embaixador. Então eu estou falando aqui em nome daquele que realmente muda as coisas. Né? Mas a gente tem que trazer essa responsabilidade para nós. Não simplesmente jogar, Jesus morreu lá, você tem que ler a Bíblia aí. Lê a Bíblia, vai lá na igreja. Não, Deus chamou a gente para anunciar, para reconciliar as pessoas com Deus. Então, nós temos, e se a gente olha para o ministério de Jesus, né, ele estava com as pessoas. Jesus não simplesmente ensinava, ele ensinava, mas ele estava junto. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele tocava as pessoas, ele espalhava o reino, e ele deu o mesmo ministério para a gente. Eu, pensando toda essa visão diplomática, né? Já caminhando para o final aqui, que a gente está avançando. Mas eu pensei no seguinte, né? E eu vou terminar a minha parte aqui com esse pensamento. Justamente pensando na questão diplomática, né? Como um embaixador, nós, como o Samuel disse, nós trazemos e carregamos o reino de Deus, né? Nós somos, temos esse privilégio de sermos esse reino ou termos esse reino em nós e anunciarmos para o mundo que agora eles devem mudar de reino. E quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós, como Paulo fala aqui, né? Entendemos que Deus nos encarregou da mensagem da reconciliação, o que nós estamos dizendo para o mundo é o seguinte: olha, eu tenho a possibilidade de te anunciar uma mensagem. E a mensagem qual é? Que em Cristo você pode receber o título de uma nova cidadania. Eu estou dizendo para o mundo, para você que está no mundo, o que eu estou te dizendo você pode ter uma nova cidadania. Você não precisa mais pertencer a esse mundo. E Cristo me encarregou desta responsabilidade, desse privilégio, de dizer para você que você
precisa se reconciliar com Cristo. E em Cristo você recebe o título de uma nova cidadania, na qual você poderá circular, viver nesse novo reino, sendo de fato cidadão desse novo reino. Então, para finalizar minha fala também, queria trazer mais uma perspectiva, para quem estava aí a semana passada, que eu falei de perspectiva, mais uma perspectiva sobre isso. A gente está falando muito da nossa missão para o mundo, e que a gente vai anunciar para o mundo. E a gente pode pensar, e para nós, a gente recebe alguma coisa nisso tudo? É óbvio, né? Se a gente, como o Jefferson disse, a gente já recebeu a carteirinha de cidadania do novo reino, a gente está debaixo das leis desse novo reino. E a gente pode desfrutar dos benefícios de pertencer a esse reino. É isso que a ressurreição nos mostra. Que a gente agora recebeu uma graça absurda, né? Escandalosa. Nós podemos viver nesse mundo que ainda está sofrendo com as consequências do pecado, mas nós, como igreja de Deus, como aqueles que foram reconciliados, e que são, se a gente entende que é o novo templo sobre a terra, então existe um novo reino já implantado. Nós aguardamos sim a volta do nosso Senhor Jesus, quando Ele vai de uma vez por todas dominar sobre toda a terra com o seu reino perfeito, onde não vai haver mais choro, não vai haver mais tristezas, não vai mais haver morte, não vai haver mais pecado, não vai haver mais a noite. Vai ser o Senhor iluminando constantemente com a sua presença no nosso meio. Mas isso que para a gente está num futuro, a gente pode desfrutar já dessas coisas hoje, numa parcela, não na sua plenitude. É o famoso já e ainda não. Nós já estamos no novo reino. E eu tive uma experiência, sabe que eu não sou muito de contar muito das coisas que eu passo? Sexta-feira, o Luca estava mal, estava dor de cabeça, enjoado, né? E o Luca nunca está mal, né? Ele está sempre bem. Então você vê ele com branhadinho, e se ele reclama que ele está com dor de cabeça, é porque ele está mesmo, né? Ele não é de fazer dramas, né? E aí a Lu foi dar um remedinho para ele, ele tomou um banho, ele ia deitar, e eu falei, vou orar por você antes. E aí fui orar, comecei a oração, como eu sempre começo uma oração por alguém enfermo. O Senhor, que é o Deus criador de todas as coisas, o Senhor que criou o corpo do Luca, o Senhor que sabe o funcionamento do corpo do Luca, peço pelas suas misericórdias, o Senhor toque no corpo dele e faça as coisas voltarem a funcionar. E essa é uma oração que eu sempre faço por qualquer enfermo, né? Essa é a minha oração padrão para alguém que está enfermo. O Senhor que é o Criador, sabe como funciona o corpo, o Senhor que tem domínio sobre as células e todas as coisas, né? E eu estava orando por ele, e aí eu já vim estudando essas coisas todas aqui, né? Já estava estudando esses textos aqui para a gente compartilhar aqui, e o reino de Deus veio na minha mente. E aí naquele momento eu mudei um pouquinho a minha oração. Eu falei, Senhor, o Senhor já inaugurou o reino, que o reino toque o corpo do Luca agora, que a graça do reino toque o corpo do Luca e restaure completamente. O Senhor veio trazer restauração para essa terra, e é exatamente isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, não só para uma enfermidade, mas para todas as coisas. Deus veio restaurar. Esse é o reino. A reconciliação é uma restauração de todas as coisas, é o que o texto fala aqui. Ele veio reconciliar o mundo. E quando a gente pensa em mundo, não são só as pessoas, é tudo aquilo que o pecado trouxe de maldição, as consequências do pecado para o mundo, para a criação, para a natureza, agora está ao nosso alcance no reino de Deus. Então a morte e a ressurreição de Jesus, ela nos dá uma missão, mas porque a gente já está vivendo uma nova realidade, e a gente pode desfrutar, a gente não pode se esquecer disso. Deus não quer que, se a gente pensar, então Deus só estava na cruz recrutando pessoas para trabalhar para Ele. Não, Ele estava trazendo pessoas para viverem no reino dEle.
nessa nova realidade. E nós, como cidadãos do reino de Deus, e agora embaixadores desse reino, a gente quer espalhar isso. A nossa missão é expandir o reino. A gente sabe que o reino só vai ser expandido na volta do nosso Senhor Jesus. Mas não é que a gente vai ficar agora esperando. Então espera ele voltar. Não, vamos trabalhar, vamos expandir o reino, aquilo que está ao nosso alcance. Nós temos o Espírito Santo para isso. Quando, lá em Atos 1:8, que Jesus fala para os discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para vocês ficarem curtindo, para vocês ficarem de boa, ficar, para vocês cantar, para vocês fazer culto, para que é que a gente recebeu o Espírito Santo? Para seres minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, expandindo o reino de Deus, a mensagem da reconciliação, reconciliando o mundo com Deus, amém? Mas vivendo o reino. Então que nessa manhã a gente possa sair daqui, além de carregar essa missão de que nós precisamos reconciliar o mundo com Deus, ter a convicção: eu já vivo nesse reino e eu posso desfrutar dos benefícios desse reino hoje. Jesus curava, Jesus expulsava demônios, e a gente pode viver as mesmas coisas. Estou falando, então não pode existir doença no nosso meio? Pode, Deus tem seus planos, a gente não tem controle sobre isso, mas o que nós podemos é fazer, tipo a oração que eu fiz: que o teu reino toque nas pessoas. Quando você tiver alguém enfermo na sua casa, seus familiares, seus amigos, trabalho, que essa seja a nossa oração: Senhor, que o teu reino se expanda aqui. Quando chegar no trabalho: Senhor, eu vim aqui trabalhar, mas que o teu reino se expanda aqui, porque eu sou pertencente ao reino. Que o teu reino se manifeste em mim e se expanda. Quando a gente chegar na escola, faculdade, que teu reino se expanda, e a gente viver como cidadão do reino. Isso vai englobar um monte de outras coisas que não vai entrar no nosso escopo hoje, mas essa é a mensagem que eu queria que a gente saísse daqui. Temos uma missão, mas podemos viver os benefícios do reino de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Vou convidar você a ficar de pé. Mas vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos ajude nesta missão. Nesta missão de nós sermos embaixadores de Cristo, termos essa mensagem, vivermos como cidadãos e anunciarmos o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Neste dia em que nós celebramos a tua ressurreição e o que dá significado para a nossa vida nesta terra, nós te agradecemos porque o Senhor tem repartido conosco esta missão de anunciarmos o teu reino, de anunciarmos a tua vinda até que o Senhor de fato venha. Que nós possamos sair daqui, Pai, com o nosso coração revigorado. Que nós possamos sair daqui, Pai, com o nosso coração realmente impulsionados para anunciarmos o teu reino, para anunciarmos as boas novas, para vivermos o reino de Deus, e que as pessoas, ao olharem para nós, saibam quais são de fato as alegrias, os benefícios e o privilégio de sermos pertencentes ao teu reino, de pertencermos ao Senhor, e que ao verem a nossa vida e ao verem que nós pertencemos ao reino, desejem também fazer parte desse reino, Pai. Amém. Como nós vemos no anúncio daquela noiva lá de Cantares, que saiu pelas ruas procurando o seu noivo, e quando ela encontrou as outras mulheres, e ela disse: vocês viram o meu noivo? Aquelas mulheres disseram: o que é o teu noivo? Quem é esse teu noivo melhor do que o nosso? E então ela faz uma descrição do seu amado. E quando então elas ouvem a descrição do amado da noiva, que somos nós, a sua igreja,
aquelas mulheres desejaram também encontrar com aquele amado. Que o mundo, ao ver a nossa paixão e o nosso amor por Ti, e como nós falamos e anunciamos o Teu Evangelho, eles possam desejar também o reino, possam desejar o Senhor e possam se render à mensagem do Evangelho. Que saiamos impulsionados dessa forma, Pai. E como o Samuel disse, que nós possamos viver a realidade do Teu reino todos os dias, nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas, que possamos viver as realidades do Teu reino, experimentando sim os Teus milagres, experimentando o Teu poder e anunciando que o Senhor veio, que o Senhor viveu entre nós, que o Senhor nos abriu o caminho para sermos reconciliados com o Pai. De fato nós fomos reconciliados em Ti, Jesus, mas que na Tua morte e ressurreição o Senhor nos deu a possibilidade de vivermos a verdade do reino, e que em breve o Senhor voltará para que possamos viver a plenitude do reino. É em Teu nome, Senhor, que nós oramos e agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.